Imagina que você vai ao médico e, em vez de sair de lá com uma receita de medicamento, você também sai com uma lista de alimentos que podem ser benéficos para sua condição de saúde. Pois esse é o tema deste episódio. A gente vai falar de farmácia de alimentos. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Eu sou Isa Deson, pesquisadora de tendências, e apresento o Tchau Bela junto com a jornalista e minha parceira de bancada e de pesquisa, Vânia Goy. E como ela bem explicou, a alimentação está finalmente cada vez mais conectada com saúde pública. A gente vem falando em muitos episódios aqui no Tchau Bela sobre o tanto que as discussões sobre longevidade e prevenção só crescem. E assim, como que a medicina contemporânea também começa a transformar as suas abordagens. Sim, porque a gente tem mania de dividir cada coisa no seu médico, né? Você vai no nutricionista para falar de comida, aí você vai no psiquiatra para falar de depressão, e a tendência é que a gente tenha uma visão mais global da medicina. A alimentação tem tudo a ver com esse assunto, porque pode ser um coadjuvante, até uma ferramenta determinante para certas condições e tratamentos de saúde, mas não dá para a gente falar de alimentação saudável sem também falar de desigualdade social e também do ponto de vista de mercado, que a gente sempre traz isso aqui. A alimentação saudável é também uma forma de diminuir custo com o sistema de saúde, que tende a ficar mais sobrecarregado, onerar a conta pública, já que a gente está vivendo mais, quer viver até os anos melhor, né? O conceito de farmácia alimentar é uma das tendências mais fortes no mercado de alimentos e bebidas também. Então é interessante porque ela atravessa mercados, né? E quando a gente olha pela perspectiva do mercado de saúde, mercado medicinal como um todo, a gente está falando mais do que um chá, um fitoterápico. A gente está falando de alimentação viva, integral, sem processado e sem componente artificial. Quando a gente olha para o mundo, os médicos nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália se destacam entre os que passaram a incorporar a alimentação na prescrição médica como uma estratégia de saúde preventiva. Em agosto do ano passado, um estudo da Escola Friedman de Ciência e Política Nutricional da Universidade de Tufts, que é americana, analisou 4.000 pessoas que participaram de vários programas relacionados a essa prescrição de alimentos. Em 6 meses, quase todos os adultos em risco de doença cardíaca, por exemplo, viram uma redução na pressão arterial, na redução do IMC e na melhoria dos níveis de açúcar no sangue. E claro que os pesquisados relataram que se sentiram mais saudáveis do que antes. A gente sabe que comer bem tem tudo a ver com se sentir melhor, ter uma saúde melhor, né? Então, parece simples, mas não é tanto assim, porque para melhorar a qualidade alimentar de uma população inteira, a gente precisa de muitos passos. Então, a gente tem que melhorar o acesso ao alimento nutritivo, né? A gente tem que apoiar iniciativas em prol do ambiente e de várias práticas agrícolas saudáveis. A gente tem que educar pessoas, grupos e comunidades sobre como tomar decisões informadas no que diz respeito à nossa dieta. Então, tem toda uma cadeia envolvida. Parece um mundo ideal, mas a gente tem que pensar em recortes como, por exemplo, do Brasil, onde a gente tem uma grande parte da população que ainda sofre de insegurança alimentar. É claro que a gente quer ser saudável no médio prazo, mas a alimentação saudável ainda é coisa de gente privilegiada, né? Supermercado, tem oferta de produtos frescos e orgânicos, sobre que tem dinheiro para pagar por isso, né? E claro que se a gente olhar, por exemplo, para ultraprocessados e processados que nas minhas redes já viraram os grandes vilões, ninguém está pensando o quanto que eles são práticos e importantes no sentido de estarem prontos e durarem muito. Porque, afinal de contas, pensa uma mãe de família com duplas, triplas jornadas tentando alimentar a prole inteira, da mãe dela até os netos. Né? Não dá tempo para fazer tudo fresquinho e tudo absolutamente nas melhores condições. Por isso que quando a gente está falando de uma alimentação saudável como remédio, a gente precisa sim de ajuda do sistema como um todo. O buraco é mais embaixo, né? Um buraco capitalista, não é mesmo? Bom, um dos pontos interessantes que a gente vem acompanhando nos estudos recentes conecta a alimentação saudável não só à redução de doenças, como a gente já falou, mas também nesse impacto sobre saúde mental. O New York Times publicou várias matérias sobre o tema,
nos últimos anos, enfim. Mas uma delas diz que, segundo um estudo de observação de mais de 10 milhões de pessoas nos Estados Unidos, que foi capitaneado por Harvard, e foi apresentado no início desse ano, o consumo exagerado de ultraprocessados é responsável por 32 problemas de saúde. Dentre eles, doença cardíaca, diabetes tipo 2, falamos muito disso nos últimos episódios sobre longevidade, mas também de problemas comuns de saúde mental, como ansiedade e depressão. Tem, inclusive, um estudo recente da USP que bombou nas redes que chega a conclusões muito parecidas quando a gente fala de saúde mental aqui no Brasil. A pesquisa acompanhou os hábitos alimentares da população brasileira desde 2020, com quase 16 mil adultos fornecendo informação sobre a sua dieta e o estado de saúde por meio de questionários online, e revelou um aumento de 42% no risco de desenvolver quadros depressivos entre os voluntários que tinham uma dieta com quase 2/5 dos alimentos ultraprocessados. De acordo com o Nupens, que é esse órgão da USP, que tem como objetivo estimular e desenvolver pesquisa, enfim, sobre nutrição e saúde, os ultraprocessados representam, em média, 20% da ingestão diária de energia dos brasileiros. E aí, no grupo que tem alimentação mais saudável, essa bolha que todo mundo detesta ultraprocessado, nas redes, essa porcentagem cai para 7%. E aí, bom, não precisaríamos de dados, mas a gente gosta. Então, nas periferias brasileiras, a falta de informação sobre alimentação, somada à baixa disponibilidade de alimentos saudáveis com preços acessíveis, explicam um maior consumo de ultraprocessados. E aí tem sim estudo, o FMG, que acompanhou 72 mil alunos de escola pública e particulares em 124 cidades brasileiras para chegar a essa conclusão. Essa pesquisa mostra que os moradores de bairros mais periféricos, por exemplo, consomem menos frutas e legumes do que os bairros que têm maior poder aquisitivo. Pois é, e aí a gente está aqui não só para incentivar a conversa sobre essa tendência, para pensar em como isso pode melhorar a sua saúde, mas pensar no macro, que a gente gosta mesmo é de pensar como tendências podem transformar países inteiros. Então, o Departamento de Agricultura e de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos já estimaram que uma dieta inadequada causa aproximadamente metade das mortes cardiometabólicas nos Estados Unidos, 1/3 das mortes por doenças coronárias no mundo e quase 3/4 dos novos casos de diabetes no mundo todo. Então, pensa transformar tudo isso. Não, e pensa em cifra, porque dados desse projeto mostram que 1,7 trilhão de dólares por ano são gastos em custos de saúde para essas doenças relacionadas a, por exemplo, obesidade. Mais de 100 mil mortes cardíacas anuais poderiam ser atribuídas à ingestão insuficiente de frutas e outros vegetais. Lembrando que o ultraprocessado ele é feito de propósito para ser irresistível para você e aí vai ser mais gostoso. Vai confundir esse paladar. Vai confundir esse paladar. Isso que, gente, tem que lembrar que no Brasil a gente já tem um acesso muito privilegiado, até quem não é privilegiado, a frutas e vegetais em relação a muitas nações mundo afora, apesar da gente plantar na maior parte commodities, né? Temos também aquele estudo da Tufts que ela falou, apontando um caminho super importante. Se os alimentos começassem a fazer parte das receitas médicas, a gente poderia prevenir quase 300 mil casos de doença cardiovascular ao longo da vida de pessoas que têm diabetes. O mesmo número é aproximado aos casos de prevenção de pressão arterial, colesterol e câncer. E isso custaria realmente muito pouco, $18 mil anuais por pessoa. E isso também se traduz em 1 ano de vida ganho. Não é nada para investimento público. Ou seja, tem que ter investimento público. Não é nada, mas tem que ter, né? Já que a gente está falando de cofres públicos, tem um dado interessante que mostra que só o consumo de bebidas açucaradas impactam o SUS, né, aqui no Brasil, em 3 bi de reais por ano, com cuidado de doenças provocadas da ingestão dessas substâncias muito gostosas. Já o IBGE mostrou que o consumo de ultraprocessados aqui no Brasil tem um impacto em 10,5% de todas as mortes precoces de pessoas entre 30 e 69 anos. Eu achei assustador. Não, pesado. E a gente ainda sofre com outras camadas desse assunto, né? A pele dos agrotóxicos, por exemplo, que, enfim, discussões sem fim. Segundo uma afirmação da Mariana Campos, que é porta-voz do Greenpeace aqui no país,
esse pacote do veneno, como essa pele é chamada, vai colocar ainda mais agrotóxicos na comida da população brasileira e contaminar o meio ambiente, priorizando esse modelo insustentável de produção de alimentos e monocultura. Mas nem tudo está perdido. De uns anos para cá, algumas iniciativas estão pipocando por aí em relação a essa conscientização dos benefícios dessas farmácias alimentares, tanto para a saúde das pessoas, quanto para os cofres públicos e também, obviamente, privados. Por isso, os investimentos também estão começando a serem bastante generosos e a gente pegou um monte de exemplo para falar com vocês. Um deles é a About Fresh, que é uma ONG de Boston, nos Estados Unidos, que desenvolve ferramentas para viabilizar prescrição de alimentos para famílias de baixa renda. Um dos projetos é o Fresh Produce Prescription Program, que é uma parceria entre prestadores de cuidados à saúde com mercados agrícolas em diferentes lugares dos Estados Unidos, com médicos que prescrevem uma alimentação viva para jovens em risco de segurança nutricional e também tem problemas de saúde crônicos, encaminham eles para mercados de agricultores e eles recebem uma grana semanal que fica entre $25 e $35 para comprar produtos frescos. Já o Everyone's Harvest Fresh é um programa de iniciativa pública e privada que começou em 2014, tinha só 8 pacientes, até o momento já foram mais de 1.000 famílias e eles distribuíram aproximadamente $650 mil em receitas de produtos frescos. Em 2022, iniciativas assim chamaram a atenção depois de uma conferência que teve na Casa Branca sobre fome, nutrição e saúde, que então virou uma prioridade a melhoria do acesso aos serviços de nutrição para os beneficiários do Medicare e do Medicaid, que são os programas governamentais americanos de cobertura de saúde a grupos específicos de pessoas, né? Eu acho esses muito impactantes porque tem transferência de recurso, né, de fato, mas tem vários outros projetos, como o No Money, No Time, que foi desenvolvido na Austrália pela Universidade de Newcastle e é financiado por uma entidade filantrópica, a Need Foundation, que aí é focado em fornecer recurso e educação através de uma plataforma online para inspirar, com receitas fáceis, rápidas, e também questionários para que as pessoas possam avaliar como elas estão se alimentando, não necessariamente acompanhadas, real time, de um profissional. E uma plataforma interessantíssima de hackear o sistema e infiltrar são as escolas públicas, né? Não é à toa que o chefe inglês Jamie Oliver e a ex-primeira-dama Michelle Obama, por favor, seja presidente, levantaram a bandeira e fizeram disso uma causa pessoal. O Jamie realmente foi pioneiro. Ele conseguiu chamar a atenção para a nutrição escolar através o seu programa para diversos países, porque ele tem um alcance internacional, muitas plataformas e tal, e ele realmente vem aí lutando para enfrentar todas as restrições orçamentárias e regulatórias ao longo dos últimos anos. E isso é muito legal, né? Porque junta entretenimento com o assunto, né? Então sai dessa esfera política, que talvez nem todo mundo tenha vontade de acompanhar, e coloca meio no dia a dia. O cara no programa de TV famoso no mundo inteiro, né? Bom, outro avanço recente que rolou aqui no Brasil este ano, atualiza os itens da cesta básica tradicional, vetando ultraprocessados e, enfim, com a intenção de priorizar os alimentos in natura, né? Sem contar a nova lei da Anvisa, que aprovou uma regra de rotulagem de alimentos aí, que vocês já devem ter visto, com agora um alerta para coisas que têm alto teor de açúcar, sódio e gordura saturada nas embalagens. Um pesadelo para os designers, mas um grande avanço educacional para a nossa população. A gente gosta de serinhos, sim. Bom, outra coisa no Brasil muito relevante é o MST, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, que também tem um programa interessante com as crianças, que chama Seteinha, dentro dos acampamentos e dos assentamentos, que garantem, enfim, a sobrevivência das culturas alimentares, incentiva a produção orgânica e sustentável, práticas agrícolas que preservem o solo, o meio ambiente. E, através das escolas, o MST forma agricultores focados em técnicas de produção orgânica. Enfim, não é um assunto só de longevidade, é um assunto que tem a ver com sustentabilidade, biodiversidade, sobretudo um assunto político, né? E tem tudo a ver com investimento, inovação e tecnologia, né? A forma que a gente cultiva ainda poderia ser muito potencializada, a gente poderia fazer esse encontro entre
agricultura biodinâmica, agroflorestal e novas tecnologias. A gente poderia ter mais previsibilidade de safras, a gente podia rastrear, monitorar, a gente podia melhorar a logística, porque a gente perde 30% dos alimentos frescos na logística de transporte, então onde eles são produzidos para onde são consumidos. Olha as safras no Rio Grande do Sul, que foram dizimadas por conta das enchentes, quando na verdade tem tecnologia para ajudar a prever todas essas mudanças climáticas. Óbvio que isso tem a ver com dinheiro, tem a ver com uma investimento contemporânea do mundo, que tem que acreditar que tem crise climática, não adianta ser conservador e negacionista. Enfim, isso nem cabe em 15 minutos. É isso que eu ia falar, acho que vai ficar para outro episódio, mas eu espero que vocês tenham curtido esse tema todo e que a gente possa juntos pensar em soluções mais interessantes. E se você pode pensar individualmente sobre como você come, né, já está anos na frente do resto do mundo. E já está aliviando a pressão do nosso sistema só com você mesmo. Então, bom, o Tchau Bela foi idealizado por mim, Vânia Góes, junto com a Isa Deson, minha amiga, parceira de pesquisas e bancada. A gente grava aqui em São Paulo, tem apoio da Mintel em dados e insights exclusivos. A pesquisa é feita pela Larissa Nara, pela Hanna Dourado e pelo Felipe Stoffman, no roteiro da Katrina Kartakovarik. A trilha é assinada pelo Chico Reginato, a identidade visual é do Nino Alexandre. A carinha de cada episódio é assinada pela Núbia Lima. A produção é do Felipe Sandoval. Voltamos em 15 dias. Segue, curte, ativa sininho, faz tudo aí nas redes sociais que a gente tá em todas. Até lá. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.